Graça e paz, família. Graça e paz, povo amado de Deus, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da mensagem do Cristo ressuscitado. Já estava aqui com saudade de vocês, de entrar ao vivo e a cores. Tive que fazer uma viagem e deixei algumas mensagens aí para vocês, mas estava já com saudade deste momento, tá bom? Voltamos e vamos que vamos, crescendo no entendimento da palavra de Deus. Eita glória, maravilha de Deus, vamos lá. Eu peço a vocês que já estão aí se conectando, obrigado vocês aí nos comentários, tá bom? Compartilhe, deixa teu like, quem não é inscrito se inscreva e vamos propagar a palavra do Cristo ressuscitado. Queridos, como eu falei, eu estava em uma viagem. E interessante que eu passei em um determinado local e eu encontrei várias placas à beira da estrada, à beira do caminho, algumas já escondidas por causa das árvores e tal. E curioso é que eram várias placas em um mesmo sentido. E todas as placas estavam lá, escrito: Jesus vem. E eu fiquei a meditar, eu fiquei refletindo, falei, meu Deus, as pessoas têm as suas convicções, né? É a sua fé, e a gente não vai aqui questionar a questão da fé. Mas o que nós questionamos é a ignorância em que essas pessoas estão vivendo, como nós também estávamos vivendo. Não apenas nesse sentido, mas em todo o contexto religioso. Quantas pessoas estão com essa falsa esperança, né, de que Jesus virá, Jesus vem, mas eles esperam no sentido literal, não compreendendo o contexto, não compreendendo a aplicação do texto, a exegese, a hermenêutica do texto. E as pessoas vivem assim, abençoados. As pessoas vivem enganadas. As pessoas vivem numa ilusão. E quando você vai falar sobre este assunto, ou determinados assuntos, elas dizem assim, vocês não têm fé, vocês não creem em Deus, porque a Bíblia diz isso. E é pelo contrário, nós temos fé, nós cremos em Deus, e é por isso que nós afirmamos que mediante uma leitura com atenção, uma leitura com olhos iluminados, você percebe que a vinda de Cristo ela já aconteceu lá no primeiro século. Aliás, o próprio Jesus disse: não passará esta geração. Paulo falava nos últimos dias não está falando de 2.500 anos, 2030 anos, né, meu irmão? Então, são coisas que a gente para hoje e analisa. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim como eles, nós também acreditávamos desta forma. Então, muitas vezes a gente tem que ir, sabe, pisando em casca de ovos, né? Até ir soltando, liberando uma palavra. Como disse Paulo aos Coríntios, leite vos dei de beber e não alimento sólido, vocês são carnais. Então a gente vai liberando devagarzinho e percebendo a compreensão, a gente vai engrossando o caldo. Isso eu digo presencialmente, pessoalmente falando, quando você sai, viaja e encontra pessoas extremamente religiosas,
tradicionais, né? Mas quando chegam aqui no canal, e eu sei que tem muitos que já se inscreveram aqui, já estão acompanhando aqui não tem jeito, né, meu irmão? Aqui é mocotó, aqui o tempero é com pimenta, e aqui não tem como a gente amaciar, né? Aqui tem que ser as claras. Como eu acredito em propósitos, eu acredito que tanto na nossa reunião presencialmente, e quanto na nossa reunião aqui virtualmente falando, é o próprio Espírito que atrai. E vai receber e aprender e viver aqueles que o Pai abrir a mente. Quem foi chamado para viver o tradicionalismo, o medo disso, o medo daquilo, vai viver lá daquela forma. Mas quem está aí querendo e vivendo esta graça maravilhosa, amém? Eu não estou só. Então vamos lá. Vamos com esse tema. Vamos desfrutar mais um pouco deste entendimento. Deuses cegos e deuses que cegam. Este é o tema. Deuses cegos e deuses, tá? Que cegam também. Quando nós estávamos na religião, quando falava de deuses, o entendimento que nós tínhamos, eu acredito que tenha sido o seu também, era que deuses estava se referindo a demônios, a espíritos malignos, né? E os pregadores ainda diziam assim: olha, Deus com D maiúsculo é o Deus criador, Deus com D minúsculo são os demônios, porque há vários deuses, né? Então, os deuses com D minúsculo são os demônios. Vamos lá. A Bíblia fala sobre isso? Não. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 8, quando ele fala das coisas sacrificadas aos ídolos, aí Paulo diz assim: ainda que haja vários senhores, vários deuses, que é no céu, que é na terra, nós sabemos que eles nada são, os ídolos nada são. Só que quando Paulo fala que há vários senhores e vários deuses que se tornam até ídolos, Paulo não está se referindo a uma classe de demônios, de espíritos malignos ou de seres angelicais. Paulo está falando de personagens, Paulo está falando de pessoas. Quando a palavra de Deus diz que ele é Deus de deuses, é Rei de reis e Senhor de senhores, aí o sistema religioso também atribui que ele é Rei de reis, né? Reis no plural. E Senhor de senhores. Então eles dizem que Deus é Rei de reis, e esses reis está se referindo eu já ouvi isso, tá? Está se referindo a reis, impérios, potestades espirituais. E quando a Bíblia diz que Deus é Senhor de senhores, eles dizem que senhores com S minúsculo também se refere a senhores das trevas, príncipes das trevas, etc. E não é, abençoados. Quando a Bíblia fala que Deus é Rei de reis, é porque ele é o Rei maior, supremo, soberano, e ele é Rei de reis. Como o próprio Daniel, quando revela o sonho para Nabucodonosor, e Nabucodonosor reconhece que Deus era Rei de reis, porque Nabucodonosor era um rei. Então, o reino dos homens são transitórios, passageiro, mas o reino eterno, o reino de Deus, de Cristo, é um reino inabalável, é um reino de justiça, né? Senhor de senhores da mesma forma, está falando de senhores homens, está falando de senhores de governos, de poderes, não está falando de senhores no sentido que ele é senhor de senhores e apontando para uma classe inferior espiritual, nada disso. Como assim, irmão Elcio?
É o que o Evangelho diz, é o que a palavra diz, e nós vamos aqui analisar. Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Olha aí, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 2 ao 6. Versículo 2. Antes, olha que interessante, a leitura já começa dando um entendimento. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então Paulo já estava falando aqui no contexto de manipulação da palavra, de falsificação ou adulteração da palavra de Deus. Então, quem é que manipula a palavra de Deus? Quem falsifica a palavra de Deus? É algum ser espiritual? Não. Ah, eu já sei, o religioso ele vai correr lá para o Jardim do Éden e vai encontrar a serpente dizendo, mas não foi assim que Deus disse. Que ali é uma figura de linguagem, né, abençoado? Nós sabemos que a serpente ali é a parte peçonhenta do homem, a malícia adâmica, tá? Então, resumindo, foi o próprio Adão. Mas enfim, observe que o texto, Paulo diz, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, vamos lá, vamos manifestar essa verdade na presença de Deus, diante de Deus, sem falsificar a palavra. Aí o texto vai continuar, 3. Mas, olha o que Paulo continua falando, mas, se ainda o nosso evangelho está em oculto ou encoberto, para os que se perdem estão encoberto. Olha, se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Porque alguém, no versículo 2, já falsificava a palavra de Deus. Então, uma vez que alguém falsifica a palavra de Deus, o evangelho, que é as boas novas, as boas notícias, se torna misterioso, encoberto. Por isso que muitas pessoas dizem assim, Deus de mistério. Deus de mistério é porque eles não conhecem Deus. Eles leem a Bíblia, mas eles não entendem Deus pela Bíblia. Porque eles não entendem Deus pela Bíblia e por isso eles chamam Deus de mistério, Deus misterioso. Porque Deus se tornou misterioso porque no versículo 2 disse que a astúcia dos homens falsifica a palavra de Deus. Agora, quando há manifestação da verdade, não tem como o evangelho se tornar mistério de Deus. Ou não tem como Deus se tornar um mistério. Porque o mistério é revelado, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, lá no capítulo 1. Então o mistério de Deus é revelado em Cristo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí vem o versículo 4, vamos lá. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, no versículo 4, Paulo disse que um Deus daquele século, daquele período, daquela era, cegava o entendimento, mas não o entendimento dos crentes, o entendimento dos incrédulos para que não vissem a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando há distorção da palavra, no versículo 2, o evangelho se torna oculto, misterioso no versículo 3. Por quê? Porque o Deus deste século, do versículo 4, cegou o entendimento dos incrédulos. Pois bem, nós já sabemos que o Deus aqui com D minúsculo, do versículo 4, corresponde a Moisés, se referia à lei de Moisés. Porque Moisés era o Deus daquele século, que cegava o entendimento dos incrédulos. E nós já explicamos que não é o personagem Moisés, até porque Moisés não estava vivo mais aqui na época de Paulo, mas a lei de Moisés. Então as pessoas que estavam presas à lei de Moisés
Moisés era visto pelos judeus como um Deus daquele século que cegava o entendimento dos incrédulos. Então, uma vez que as pessoas estão presas no ensinamento da antiga aliança, estão presas praticando a doutrina, ou tentando praticar, porque ela não vigora mais, as obras do antigo pacto, elas estão cegas porque o Deus daquele século de Paulo cegou o entendimento dos incrédulos e continua cegando até hoje quando as pessoas estão presas na leitura do Antigo Testamento. Quem está entendendo? Então, abençoados, o Deus deste século, que não é do nosso século 21, é do século de Paulo, lá no primeiro século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, era Moisés. E por que era Moisés? Porque o contexto não começa no capítulo 4. A religião pega esse versículo isolado. Agora, interessante, né, abençoados? Como eles são... como diz o versículo 2, como eles são maliciosos, como eles distorcem, como eles têm astúcia, né? Como eles falsificam a palavra de Deus. Porque não tem condição alguma, eu não posso, eu preciso respeitar o contexto. Eu não posso pegar o versículo 4 e ler: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e dizer que o Deus desse século aqui é um ser espiritual chamado diabo. Primeiro, que não está dizendo que é o diabo. Aí eu sei que alguém vai dizer, mas também não está dizendo que é Moisés. É aí que essa pessoa se engana, porque vai dizer no contexto que é Moisés, sim, senhor. Então eu não posso pegar... Escute aqui, talvez você, meu irmão, que esteja entrando pela primeira vez nessa live, ou vai acompanhar esta mensagem. Eu não posso pegar, e os teólogos sabem disso, os teólogos ensinam isso, mas eles não respeitam. Eu não posso pegar o versículo 4 isolado do contexto e dizer que o Deus deste século aqui, que cega o entendimento, é o diabo, é um ser espiritual, é Satanás. Porque o texto não diz isso, e muito menos o contexto. Agora, o contexto vai dizer que o texto se refere a Moisés. O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos é Moisés. E você vai entender porque o contexto do capítulo 3 vai dizer. Se você volta uma página, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos aqui, capítulo 3, versículo 4 em diante, eu vou ler rápido. Porque o contexto nem sempre está no mesmo capítulo. Que as pessoas precisam entender que a Bíblia, quando ela foi unificada, quando ela foi formatada, né? Foi a Bíblia, né? Os homens que montaram essa questão de capítulo, versículo. Mas os pergaminhos não tinham isso. Os escritos antigos não tinham esse negócio de capítulo e de versículo. Eles liam linearmente. Eles liam como um todo. Então era mais fácil para eles entenderem. Porque essa divisão, essa divisória de capítulo e de versículo que nós temos hoje, na verdade tem confundido as pessoas. Porque as pessoas não procuram entender o que foi falado antes e depois e se prendem a um versículo solto para criar uma doutrina. Então, quando nós lemos no capítulo 3, no versículo 4 em diante, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes para sermos ministros de uma nova aliança. Ó, de um novo testamento, olha aí. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra corresponde à antiga aliança. A lei de Moisés, tá bom? A letra que mata é a lei de Moisés, mas o Espírito vivifica. Versículo 7, olha aí, isso é contexto, tá? Versículo 7. Se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecente, acabava, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 8. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha aí. Então está falando de dois ministérios. O ministério de pedra, que era a lei de Moisés, e o ministério do Espírito, que era a lei do Espírito de vida em Cristo, que é o ministério da graça, o ministério da nova aliança.
Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais excederá em glória aquele que permanece, o ministério da nova aliança. Olha aí, olha o entendimento. Versículo 12. Temos, pois, esperança e não... Versículo 12, sim. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha o versículo 13 aí. Olha Moisés aparecendo. Olha o Deus do século aparecendo. Um Deus que cegava. Um Deus que cegava. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, olhando firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, o seu entendimento foi endurecido. Porque até hoje, no tempo de Paulo, e hoje não é diferente, porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele cumpriu, aboliu e estabeleceu uma nova aliança. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando é lido quem? Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Então, quando eles liam Moisés, quando eles liam a lei, eles não tinham entendimento por causa do véu, que impedia de ver a glória do Cristo ressuscitado. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quando eles se convertessem de fato a Cristo, deixassem de seguir Moisés e passassem a seguir a Cristo, o véu seria tirado. E uma vez que o véu fosse tirado, eles iriam entender a glória do Evangelho do Cristo ressuscitado. Mas o Evangelho estava escondido no capítulo 4, no versículo 3, porque o Deus daquele século estava cegando o entendimento dos incrédulos. Versículo 17. Não, versículo 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como na semelhança, como pelo Espírito do Senhor. Então observe que o capítulo 3 todo está falando da lei e da graça, de Moisés e de Cristo. Aí começa o versículo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, aí eu volto para o capítulo 3 e entendo que o evangelho está encoberto é porque havia pregação da lei de Moisés. Havia véu. Então, o evangelho está encoberto no versículo 3 do capítulo 4 é estarem debaixo da lei no capítulo 3. Aí entra o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século que fazia as pessoas ficarem cegas era a lei de Moisés no capítulo 3, que era um ministério de condenação e morte, e eles eram impedidos de ver a glória de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém, abençoados? Mas o sistema religioso diz que não, que o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, era o diabo. Não tem nada de diabo aqui. Era Moisés. Coisa boa, né, abençoado? Glória a Deus que a mente e o coração, né, nosso entendimento foi iluminado. Aí o versículo 5 entra. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 6. Porque Deus é quem disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Olha aí. Então, abençoado, o Deus deste século, do capítulo 4, era Moisés. Então, Deus é o tema da palavra, né? É o tema da mensagem. Deuses cegos e deuses que cegam. Moisés era um Deus, tá? Que cegava, ou seja, o entendimento. Não era que Moisés era cego, porque dentro da lei de Moisés, Moisés viu aquilo que era para ver, né, abençoado? Ou seja, Moisés foi um ministro fiel do Antigo Pacto. Mas o entendimento, ou seja, a mensagem dele cegava muitos, principalmente
depois da obra consumada de Cristo. E até hoje, as pessoas não compreendem quando nós falamos que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando nós falamos que não há mais sacrifício pelo pecado, que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, por isso o pecado não tem domínio sobre nós, ou sobre vós, sobre o povo de Deus. Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus. Não é você que vai morrer por causa do pecado. Cristo morreu por causa do salário do pecado, que era as exigências da lei. Então as pessoas não compreendem isso. Então Moisés era um Deus, tanto é que lá no capítulo 7 de Êxodo, quando Deus manda Moisés para libertar o seu povo, Deus diz: você me será por Deus e o teu irmão Arão me será por profeta, te será por profeta. Então Moisés era uma tipologia, né, de Deus. Moisés representava Deus, por isso que Deus disse: Moisés me será por Deus, você me será por Deus. E os judeus endeusavam de fato Moisés. Moisés era o príncipe lá dos judeus, que de fato os judeus que praticavam a antiga aliança e praticam até hoje o antigo pacto, né, ainda que esse pacto não esteja em vigor ou vigorando, eles têm Moisés como Deus. Lembra lá no capítulo 9 de João, quando aquele cego é curado? Eles vêm questionar o cego: quem te curou? E o cego diz: foi o Cristo, foi Yeshua. Eles dizem: não, esse daí não cura ninguém. E aí o jovem diz: eu estou achando que vocês querem seguir a ele. Ele disse: não, nós seguimos Moisés, nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Porque Moisés cegava eles. Não sabendo eles que na verdade Moisés acusava, porque a lei era um ministério de condenação e morte. Por isso que Jesus falou em João 5,45, eu não vim acusar vocês. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Então Moisés era o Deus daquele século que cegava o entendimento dos incrédulos. Mas, irmão Elcio, deuses que cegam e deuses cegos e deuses que cegam, porque os filhos de Deus, o povo de Deus, são deuses. Existem deuses cegos e existem deuses que estão cegando aí. Eu usei Moisés aqui para a gente partir como princípio, mas eu quero que vocês leiam comigo Salmos 82, 6 e 7. Olha lá. Salmos 82, 6 e 7 diz assim: eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. 7. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer príncipe. Então, olha o que estava escrito já na lei, já nos Salmos, né? Palavra de Deus: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, os filhos de Deus são deuses, com D minúsculo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu disse, Salmo 82, 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer príncipe caireis. Então, como homens morrereis, porque nós estamos revestidos de uma matéria, de carne, né? Mas no interior, ou seja, espiritualmente falando, nós somos pequenos deuses, filhos do Deus Altíssimo. Agora, estes deuses, tá, que o sistema religioso atribui a demônios, não tem nada a ver com demônios, são os filhos de Deus. Deuses são os filhos de Deus, tá? Ah, mas irmão, e os deuses pagãos? Os deuses pagãos é idolatria, é invenção religiosa. Não tem nada a ver com seres espirituais. São ídolos, né? Tem nada a ver. Alguém levanta um deus pagão e adora como Deus. Eles adoram aquilo lá como Deus deles, supremo deles, etc. Aquilo ali é paganismo. Não tem nada a ver com deuses bíblicos, que são os filhos de Deus. Eu disse, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Vão morrer como homem, como qualquer príncipe. Mas vocês são deuses. Agora, esses deuses, muitas vezes, são cegos e muitas vezes estão cegando também. Quem são os deuses cegos? Aqueles que ouvem
mas não entendem. Os deuses cegos são esses deuses, os filhos de Deus, que passam 10, 20, 30, 40 anos em um sistema religioso, acreditando que Jesus vai voltar no sentido literal, acreditando que o arrebatamento da igreja é um arrebatamento físico, é um arrebatamento coletivo, é um arrebatamento literal, acreditando que a Nova Jerusalém, a cidade adornada com ruas de ouros e de cristais, ela é real e ela é palpável no céu. Então são deuses que estão cegos, são filhos de Deus, deuses cegos, acreditando que se eles não derem o 10% na igreja, Deus vai enviar um demônio que na Bíblia é gafanhoto. Eles dizem que é um capeta que vai tirar o emprego e acabar com a sua vida financeira. São deuses cegos que estão dentro de uma instituição religiosa, dentro de um templo, chamando aquele lugar de casa de Deus, quando o Evangelho diz que nós que somos a casa de Deus. São deuses cegos quando estão achando que a salvação é mediante obras meritórias. São deuses cegos que não entendem que nunca dependeu de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Estes são os deuses cegos que estão sacrificando no pseudos altares, porque eles são tão cegos que eles não entenderam que altar não é isso que tem nas igrejas evangélicas ou qualquer outra igreja, qualquer outra instituição religiosa. Uma plataforma onde um pastor ou líder religioso fica lá em cima pedindo sacrifício. São deuses cegos que não entendem que altar na Bíblia era uma caixa de madeira revestida de bronze onde jogava os sacrifícios de animais e colocava fogo. Os deuses cegos são os filhos de Deus que estão falando daquela religião que adora a imagem de Maria e de João, mas eles estão lá, colocando a mão na Arca da Aliança, numa réplica da Arca da Aliança, levando para casa punhado de sal, óleo ungido, rosa do puxamento espiritual, fronha e meia do pastor, dizendo que tem poder. São deuses, filhos de Deus, mas estão cegos. São cegos acreditando que uma mão do homem sobre a sua cabeça irá lhe abençoar, porque eles não entendem que nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Estes são os deuses cegos que vivem atrás de amuletos, caneta ungida, carteira de trabalho orada. São os deuses, filhos de Deus, que estão sofrendo por causa de quê? Por causa da ignorância. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nela o poder de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. São deuses com D minúsculos, filhos de Deus que estão escravizados dentro de um sistema religioso, porque eles estão cegos no entendimento, não conseguem discernir. Estão espiritualizando aquilo que é natural. Não estão entendendo quando Jesus falava por meio de parábolas, figura de linguagem. Quando Paulo falava por hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos anjos. São deuses, filhos de Deus cegos, que estão embolando a língua, falando labachúria, acreditando que estão falando em língua de anjos, quando nas suas consciências, eles sabem disso, quando coloca a cabeça no travesseiro, nem ele mesmo sabe o que foi falado. E eles acreditam que o espírito dele está orando a Deus e não precisa ele saber. Então são deuses cegos, que não discernem, que não entendem. É o que Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Jesus disse em João 6, 63, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A carne para nada presta, mas eles não entendem a palavra que é Espírito e vida. Eles querem materializar a palavra, tocar, soprar. A palavra de Deus que é Espírito e vida, Jesus disse, se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, não tem vida com Deus, não tem vida em mim. Eles acham que é comer o pão da padaria que Joaquim passou a noite toda lá assando. Um pagão passou a noite toda assando um pão, um idólatra, um prostituto, um adúltero, passou a noite toda assando pão. No outro dia o pastor disse que o pão ali é o corpo de Cristo. São deuses cegos, filhos de Deus sem discernimento, que comer o corpo e beber do sangue é crer no sacrifício de Jesus. Esses são os deuses cegos que estão sendo levados por vento de doutrina.
Agora, quem são os deuses que cegam? Os líderes religiosos que não têm entendimento e pregam cegando o povo. Pregando para guardar o sábado, para trazer o dízimo, para sacrificar no monte, para buscar Deus no monte. Então, os deuses cegos são aqueles que estão ouvindo. E os deuses que cegam são muitos filhos de Deus, que se denominam pastores ou líderes religiosos, que estão pregando fora do seu contexto, fora do entendimento do novo pacto. Então, são deuses que estão cegando as pessoas. Quem está entendendo? Deuses cegos e deuses que também cegam. Esses deuses estão aí cegando multidões. Eles estão cegando aí multidões. Dizendo que Jesus vai voltar. Dizendo que a igreja dele é a que salva. Que o batismo fica nas águas quando a remissão foi pelo sangue. Os deuses desse século que estão cegando hoje são os substitutos de Moisés. Os líderes religiosos hoje estão como Deus deste século, agora do século 21, cegando as pessoas. Aí detalhe, e muitos deles estão cegando maliciosamente, não estão cegando porque são cegos. Quem está entendendo? Muitos deles estão cegando porque eles são astutos. Muitos deles estão cegando porque são mercenários. Estão arrancando tudo do povo de Deus. E para arrancar tudo, eles não podem falar a verdade. Tem que pregar mentira, pregar o engano. Mas engano bíblico, tá? Eles têm que usar a Bíblia. Porque a Bíblia é que vai dar respaldo para eles. Então eles vão usar o texto. Textos bíblicos. Mas é claro, tudo fora do contexto. Eu posso dizer que a Bíblia tem verdade e a Bíblia tem mentira. Eu posso ler um texto verdadeiro e transformar ele em mentira. Por exemplo, se eu pego Malaquias 3:10, um exemplo que eu vou dar. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. O dízimo, o texto está sendo lido de uma forma coerente? Correta? Sim, eu li o texto. Então eu posso aplicar agora de uma forma errada. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Aí eu já distorci o texto. Porque quando eu leio de uma forma correta, de uma forma coerente, eu estou ensinando dentro do contexto que dízimo lá não era dinheiro, era a colheita da terra, era a semente. Que a lei lá, Malaquias 4:4, era para Israel, que Deus deu por meio de Moisés. Então, muitas vezes os deuses deste século, eles estão cegos e estão cegando. Por quê? Porque eles leem um texto. Não, irmão, mas está escrito. Sim, está escrito. Eu sei que está escrito. Mas está escrito e cadê o contexto? Cadê a explicação do texto? Para que tempo foi escrito? Que está escrito, tá. Mas se aplica a você? É uma escrita universal, transcendental, que é para todo mundo? Não. Porque é interessante que eles dizem que estão escritos. Não está escrito também que Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido? E por que para isso eles não dizem que está escrito? Eu nunca vi um pastor pegar uma criança com 8 dias e fazer o sinal lá da circuncisão, porque está escrito, não está escrito? Está escrito, Jesus foi circuncidado com 8 dias. Aí ele foi apresentado no templo. Aí apresentaram como oferta que a lei exigia 2 pás de pomba e 2 pás de rolinha. Não está escrito? Mas aí não está escrito, mas Malaquias 3:10 está escrito. Quem está entendendo? Então eles distorcem as coisas. Não é porque está escrito que se aplica para a igreja. Está escrito para aquele período. Não está escrito que Jesus lavou os pés dos discípulos? E aí? Isso é uma doutrina? Todo mundo tem que lavar os pés? Não, tem uma certa igreja aí, um certo movimento que lava os pés. Mas aquilo ali foi algo local, um acontecimento local. Foi um acontecimento único. Quem está entendendo? Então são coisas, quando a gente fala da Páscoa dos judeus, que era só para os judeus, que eles chamam de Santa Ceia, é porque eles são cegos. E os cegos estão enganando os cegos. Mas nós tivemos nossos olhos abertos. Eu vou encerrar em João, capítulo 10,
João capítulo 10, versículo 31 ao 38. Olha aqui outros cegos aqui. João capítulo 10, versículo 31 ao 38. Diz assim: os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual destas obras quereis me apedrejar? 33. Os judeus responderam e disseram-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Ó, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É porque eles não conheciam, né, o Salmo 82, versículo 7, 6 e 7. Porque Deus disse: vós sois deuses, filho do Altíssimo. Versículo 7. Mas como homem morrereis. Então, Jesus era Deus. E ali ele estava como filho do Altíssimo. Mas ele ia morrer como homem. Porque ele foi crucificado como homem. Mas os judeus não entendiam. E por isso queria apedrejar Jesus. Porque se colocava como Deus. Ou como filho de Deus. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Lembra do que estava escrito lá em Salmo 82:6? Eu disse: vós sois deuses? Aí Jesus se utiliza dessa passagem. Não está escrito na vossa lei: eu disse: vós sois deuses? 35. Pois se a lei chamou de deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizes blasfemas porque disse: sou filho de Deus? A lei não podia ser anulada. A lei foi consumada, cumprida. Tá, abençoado? Ela não foi anulada. Jesus não anulou a lei. Ele consumou a lei, ele cumpriu a lei. Então, quando fala que ele cumpriu a lei, que ele cancelou a lei, que ele abrogou a lei, é no sentido do cumprimento. Ele cumpriu a lei. Mas não no sentido que ele cancelou, desfez da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz isso. Eu não vim para abrogar a lei, para cancelar a lei. Eu vim para cumprir. Então, a lei não podia ser cancelada. A lei não podia ser anulada. A lei tinha que ser cumprida. E Jesus cumpriu. Então, como a lei não podia ser cancelada, Jesus disse: pois a lei chamou de deuses aquele a quem a palavra foi dirigida. E a escritura, ou a lei, não pode ser anulada, cancelada. Ela tinha que ser cumprida, consumada, e Jesus cumpriu. E aí ele estabeleceu a graça, tá? Então, abençoados, observe que os judeus não entendiam. Eram deuses cegos que também cegavam outros. Porque não entendiam esse conceito, esse entendimento de que eles eram filhos de Deus e eles eram deuses. 37. Se não faço a obra de meu Pai, não me acrediteis, não me crereis. Mas, se as faço, não credes em mim, credes ao menos nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu estou nele. Então, abençoados, olha aí, mais um entendimento da graça de Deus. Eu disse: vós sois deuses. Nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Agora, deuses podem cegar quando traz o entendimento distorcido da palavra. Então, existem deuses cegos e existem deuses que também estão cegando, dando uma palavra totalmente deturpada e assim enganando os deuses, os filhos de Deus. Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Obrigado por vocês aí nos comentários. Glória a Deus por tudo e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Tá bom? Graça e paz. Fui!